Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Imaginemos como os discípulos se encontravam após a morte do Mestre Jesus. Eles tinham aprendido de Jesus, convivido, testemunhado muitas coisas e, de repente, tudo parecia terminar como uma morte de cruz. Expectativas, sonhos, projetos, etc. Entretanto, a morte é vencida e Jesus surpreende seus amigos em uma visita inusitada. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos, colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia, o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Salmo 117. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me, tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Primeira Carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma esperança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é preservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais.
sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. No Evangelho deste domingo, lemos um dos tantos relatos das chamadas aparições do ressuscitado à comunidade. O versículo 19 descreve um pouco o estado do grupo de Jesus. Eles estavam reunidos a portas fechadas por medo dos judeus. Situação aguardada e comum para um grupo cujo líder fora crucificado. Jesus vai aos discípulos e se coloca no meio deles, desejando-lhes a paz e apresentando suas mãos e seu lado. Aquele que for abandonado regressa para aqueles que o abandonaram. Ele, que caminhou com os discípulos por tantas estradas, encontra-os fechados e quietos naquela sala. Os discípulos se enchem de alegria por verem o Senhor. A situação conflituosa e perturbadora é convertida em profunda alegria, entusiasmo, ânimo e coragem. O inverso daquilo que os discípulos sentiam antes deste encontro com o ressuscitado. A experiência da ressurreição de Jesus é transformadora, empolgante
e arranca o ser humano da própria angústia, abrindo-o à felicidade plena e ao sentido da vida. Ainda falando, Jesus acrescenta: como o Pai me enviou, também vos envio. Os discípulos têm a tarefa de anunciar e testemunhar aquela experiência de fé que lhes converteu o coração. Doravante, a intrepidez, a ousadia e o destemor devem caracterizar a nova postura de vida e a proclamação da ressurreição de Jesus, que apresenta também suas chagas glorificadas como sua identificação e como registro de sua entrega amorosa a Deus e à humanidade. Tamanha era a graça que os discípulos tinham, que não podiam retê-la para si mesmos. São, portanto, enviados para transmiti-la, a fim de também converterem os medos e as mortes em destemor e vida nova. Para isso, os discípulos recebem o Espírito Santo, continuando a missão de Jesus Cristo, proclamando e realizando o que foi sua missão, o perdão dos pecados. Testemunhar o ressuscitado significa viver impelido pelo Espírito de Deus, que foi soprado sobre todos, dando-nos vida nova, plena e em comunhão definitiva com Deus. A segunda parte do Evangelho de hoje apresenta a experiência de Tomé, representante de quem quer acreditar na ressurreição de Jesus. Ele não estava com o grupo por ocasião do encontro entre Jesus e os outros discípulos. Apenas ouve o testemunho deles: nós vimos o Senhor. Tomé anseia pelo mesmo encontro e, além disso, quer colocar os dedos nas marcas dos pregos e a mão no lado aberto. Trata-se do anseio de quem escuta uma notícia a respeito de um evento imprevisível. João narra novo encontro de Jesus com seus discípulos no primeiro dia da semana, desta vez com a presença de Tomé. O desejo de paz de Jesus para o seu grupo continua. Em seguida, ele convida Tomé a pôr o dedo na ferida e estender a mão para colocá-la no seu lado. Trata-se do convite à experiência de fé e à aproximação do mistério de ressurreição. A reação de Tomé foi de reverência e reconhecimento daquele diante de quem ele estava. Não era um fantasma ou fruto do desvario dos outros discípulos. Era Jesus crucificado, ressuscitado por Deus, trazendo as marcas da paixão e a glória da ressurreição. Uma situação não se dissocia da outra. O crucificado glorificado é o ressuscitado com suas chagas. Oremos. Deus fiel, nós te damos graças pelo Espírito de ressurreição que Jesus insuflou nos teus apóstolos e que também nos é dado pelo batismo e pela confirmação, para que tenhamos a vida. Nós te pedimos por todo o povo dos cristãos. Fortifica nossa fé em Jesus, que pelas nossas palavras e atos saibamos testemunhar que Ele está vivo no meio de nós. Coração Eucarístico de Jesus, presente e adorado no Santíssimo Sacramento do altar, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.